Fala galera, parceiros, amigos, seguidores, Moisés Gama, canal Aquarismo Fácil. O vídeo de hoje eu estarei mostrando o meu aquário brancão um ano após a sua montagem inicial. Mais ou menos um ano, tá certo? Já fazem aí mais de um ano que esse aquário foi montado e praticamente um ano que ele recebeu aí os seus animais, tá certo? Bom, a fauna principal desse aquário são os barbos Denisoni, esses carinhas que vocês estão vendo aí. Eles vieram para mim bem juvenis, aí com 3 a 4 centímetros. Hoje, depois de um ano, eles estão aí com 10, 12 centímetros mais ou menos. Tá? Para dizer que não é só deles o aquário, eu tenho lá ó, 2 lagostas filtradoras, tá? Que ficam ali, mas quase não se vê elas, né? É praticamente só dos barbos Denisoni mesmo. Né? Quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu sou um cara que gosta muito desse tipo de aquário monoespécie. E o que vocês estão vendo aí é esse aquário um ano depois da sua montagem inicial, tá certo? O que mudou da montagem inicial? Eu já vou falar aí algumas coisinhas para vocês, mas eu queria aí estar mostrando alguns detalhes de pertinho aí para vocês. Vocês veem que tem sim um pouco de algas, tem uma pequena infestação de caramujos, tá certo? Eu tive que dar até uma trocada aí nas plantas que eu tinha colocado inicialmente, porque elas realmente estavam crescendo demais. Até tem vídeo falando a respeito, tá? E hoje, principalmente, aqui o que eu tenho aqui na superfície são essas anúbias, que inclusive estão soltando flores, né? Quase que direto aqui tem algumas florzinhas de anúbia, tá? Tem algumas valisneria, um equinodorus amazonensis, tá? Mas basicamente é isso aí. Essa é a situação que está o meu aquário hoje em dia, certo? Vou falar mais algumas considerações aí do que aconteceu durante esse um ano que eu estou com esse aquário aqui, certo? Pois bem, pessoal, vocês viram aí os detalhes do meu aquário brancão, um ano após a sua montagem inicial. E agora eu quero falar algumas considerações aí a respeito desse aquário aqui, que eu montei há um ano atrás. Para quem quiser saber mais detalhes técnicos desse aquário, como filtragem, iluminação, estilo do móvel, enfim, todas essas coisas, eu convido vocês a assistirem o primeiro vídeo desse aquário, tá? Que está aqui o link está aqui na descrição e lá vocês vão encontrar todos os detalhes técnicos, falando um pouco mais a respeito da iluminação, falando um pouco mais a respeito do móvel, tamanho do aquário, SAMP, enfim, todas as especificações técnicas estão no primeiro vídeo, então eu peço que vocês assistam lá, depois voltem aqui para entender, para que fique um pouco mais fácil de vocês entenderem algumas coisas que eu vou falar aqui a respeito desse aquário para vocês, tá certo? Bom, o aquário como fez um ano, acreditem vocês ou não, eu não sou aquele tipo de pessoa que tem aquela coceira, aquela vontade de ficar mexendo e desmexendo no aquário, tirando e colocando coisas, somente quando ocorre realmente uma necessidade que eu venho a intervir no aquário. Tá? Às vezes as pessoas, hoje em dia a gente é muito acostumado a ver pessoas que postam vídeos semanais, às vezes mensais, a respeito de aquários, atualização do meu aquário, e que em um ano essas pessoas trocam cascalho, trocam fauna, trocam tronco, trocam praticamente tudo de um aquário. Eu não sou assim, eu não faço esse tipo de coisa, eu não tenho essa coceira, eu não tenho essa vontade de gerar conteúdo, eu não tenho essa necessidade de estar mostrando as coisas, gerando conteúdo. Então, como vocês podem ver no vídeo de um ano atrás desse aquário, o layout não mudou muita coisa. Os troncos que tinha nesse aquário, a disposição de troncos é exatamente o mesmo. O que eu acabei fazendo é a troca das plantas, tá? Porque isso eu já até mostrei em um vídeo, as plantas que eu tinha colocado inicialmente, elas estavam com um crescimento exagerado. Então, semanalmente, esse aquário fechava de plantas, eu tinha que fazer podas, muitas podas. Isso não estava me agradando muito, né? Eu não gosto muito de ver aquele aquário muito fechado de plantas, tendo em vista que esses são animais de nado rápido e de nado por toda a coluna d'água, tá? Na verdade eles são de meia água para baixo, né? Mas eles gostam de nadar pelo aquário inteiro, eles são animais de nado rápido e eu vi que as plantas não estavam tapando muito, ocupando muito espaço no aquário e crescendo demais, me dando muito trabalho, então eu acabei optando pela troca dessas plantas, coloquei plantas que vocês estão vendo aqui que tem crescimento muito mais lento, como as anúbias, como as valisnerias, como as microsurium. As valisnerias até crescem bastante, né? Mas elas não ocupam muito espaço do aquário, então eu acabei optando em deixar essas plantas aí, tá certo? Então a única coisa que houve mesmo foi a mudança de flora, por assim dizer, né? Eu acabei mudando um pouquinho.
Já para disposição de troncos, esse tipo de coisa está a mesma. Eu acabei acrescentando as 2 toquinhas ali para as lagostas filtradoras e também acrescentando as lagostas filtradoras. São animais que quase não fazem muita diferença no aquário, você não vê muito esses animais, eles não têm área de nado considerável. Então é um animal que está ali, mas ele praticamente não aparece, tá certo? Tenho atualmente uma pequena infestação de caramujos, tá? Que, ao meu ver, são ampulárias negras, tá? Eu não deixei nenhuma delas crescer para virarem ampulárias de verdade. Eu não me importo muito com isso, não estão trazendo nenhum tipo de problema para o aquário. E o que acontece? Quando elas estão maiorzinhas, aí 1 centímetro, 2 centímetros, eu acabo retirando manualmente mesmo. E tem um pessoalzinho aqui dentro, ó, que adora essas ampulárias, tá? Então eu não vejo necessidade de estar controlando essa infestação de caramujos, tá? Hoje em dia, se eu quisesse controlar, eu ia colocar um peixe mocinho aqui, que é a maneira mais fácil, mais eficaz e mais natural de controlar a infestação de caramujos, tá? Mas eu não vejo necessidade de estar fazendo esse controle, tá certo? Basicamente o que mudou no aquário foi isso, tá? Inicialmente eram 25 unidades do Barbus denisoni, hoje restam 15. Por quê? 4 delas morreram de formas, digamos, meio que inesperadas. Um deles pulou para fora, tá? Outros 3 simplesmente amanheceram mortos, não sei o porquê, tá? E outros 6, eu perdi 6 animais quando eu inventei de colocar fertilizante aqui dentro desse aquário. Obviamente foi um fertilizante próprio para aquário, nunca houve aí nenhum tipo de problemas. Já usei esse fertilizante em outros aquários, nunca tive nenhum tipo de problema, mas usei o fertilizante em um dia, no mesmo dia que eu usei o fertilizante eu vi que os peixes estavam ofegantes. No exato momento eu fiz uma troca de 80% da água, troquei carvão ativado, mas mesmo assim acabei perdendo 6 unidades, tá? Então hoje eu tenho 15 aqui dentro desse aquário, os Barbus denisoni, que são aí os peixes que vocês podem ver, tá certo? Mas hoje ainda restam 15. Esse aquário é um aquário bem gratificante para mim, porque quem me acompanha há muito tempo sabe que eu já tentei criar esses animais em algumas outras ocasiões de inúmeras maneiras, né? Não tive sucesso em nenhuma delas. Em nenhum momento esses animais passaram 6 meses de vida e aqui eles já estão aí há mais de 1 ano, na verdade. Certo? Então é uma gratificação até que pessoal muito para mim. Eu particularmente gosto muito desse animal, tá? Porque ele tem uma área de nado bacana, é um peixe que nunca está parado, é um peixe muito colorido e é um peixe que ele tem um formato de peixe, né? Ele tem uma anatomia muito bonita ali de peixe e é meu gosto pessoal, por assim dizer. O que mais que eu mudei nesse aquário aqui? Eu acabei retirando um filtro V, que eu tinha colocado um filtro V ali dentro do SUMP. Por um descuido meu, ele rodou muito tempo a seco e ele acabou queimando o rotorzinho da bomba. Então, como ele não estava fazendo muita diferença aqui, eu acabei retirando esse filtro daqui, acabei não utilizando ele mais, certo? No mais, é o mesmo aquário de 1 ano atrás, um pouco mais evoluído, por assim dizer. Qual que foi meus erros e meus arrependimentos aqui desse aquário? Meu erro, a iluminação. A iluminação é extremamente forte, não tem o porquê eu ter feito uma iluminação desse porte. Não sei aonde eu estava com a cabeça na hora que eu fiz essa iluminação, tá? É uma iluminação de 184 watts, onde hoje eu estou usando apenas 80 watts a 30% da potência total. Eu tenho aqui um controle, eu tenho aqui uma controladora onde eu posso ligar independentemente as cores de LED, fazer efeito amanhecer e anoitecer e também controlar a intensidade máxima e mínima desses LEDs. Eu tenho 80 watts de LED hoje trabalhando a apenas 30% da potência total dessa luminária. Ou seja, da potência total dessa luminária, eu teria que fazer uma conta básica, mas eu acho que eu estou utilizando menos de 15% da potência total dessa luminária hoje em dia. Não teria o porquê eu ter feito uma luminária, uma iluminação desse porte para esse tipo de aquário aqui. Fora isso, não tenho arrependimento nenhum desse aquário. É um aquário muito tranquilo, é um aquário que não me dá dor de cabeça, é um aquário que
me gera assim, uma satisfação pessoal muito grande, tá? E se eu tivesse que refazer esse aquário hoje em dia, eu simplesmente talvez eu refazeria esse aquário com uma iluminação bem mais fraca, porque não tem necessidade nenhuma de colocar essa iluminação. E teve o fato das plantas, no começo estava crescendo muito, né? E eu acabei mudando, né, as plantas que eu coloquei aqui inicialmente, tá certo? Hoje eu estou com um surto de algas nesse aquário. Na verdade, o que vocês puderam ver aí, tem filamentosa, tem peteca, tem alga verde. Só não vi muita alga marrom aqui, mas no demais eu estou com um surto de alga bem grande aqui. A peteca, eu sei que é por causa da grande circulação de água. Como vocês sabem, nos meus aquários eu não uso bomba de circulação e não faço sinfonagem também, confesso para vocês, tá? Então eu tenho um retorno bem forte. Então ali, bem aonde é o retorno de água, eu sei que tem peteca, tá? Já as algas filamentosas e as algas verdes, eu não posso provar isso para vocês, mas eu tenho uma teoria de que esses LEDs, depois de um certo tempo, mais ou menos depois de uns 8 meses de uso, ele continua iluminando, mas acho que o espectro luminoso que ele manda, eu acredito que ele proporcione o crescimento de algas, tá? Então eu até vou fazer uma experiência aqui, vou acabar mudando um pouco essa iluminação, para ver se realmente eu estou certo ou errado nisso. No demais, é um aquário que só me traz alegria, só me traz aí satisfação, né? Já utilizei esse aquário aqui para fazer 1 ou 2 vídeos a respeito das plantas low-tech, a respeito de como limpar as mídias, né? O pessoal ficou bem assustado quando eu comecei a tirar a mídia dali de dentro, parecia que era montagem, porque saiu uma bacia gigante de mídia do SAMP que está aqui, né? Então já utilizei ele para gerar alguns outros conteúdos. Mas é um aquário que está completando um ano, espero que ele complete muitos mais, né? E é o que eu queria mostrar para vocês aí, a evolução desse aquário no vídeo de hoje, tá certo? No mais, um grande abraço a todos e aguardem aí o vídeo de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, quem sabe, desse e dos meus próximos aquários. Grande abraço.